Muito bem, então nosso trabalho é falar um pouquinho sobre os desafios do acesso à educação e a pandemia da Covid-19, né? O trabalho aí é composto por mim e pela Jennifer Leme. Pode passar. Então, nosso intuito aqui é falar um pouquinho da problemática no acesso à educação, o papel do governo na educação, as dificuldades enfrentadas aí pós a pandemia, né, e com a ascensão da pandemia, e as melhorias, então, para a problemática. Pode passar. Muito bem, então quando a gente fala de a problemática atual no acesso à educação. Quando nós falamos da pandemia da Covid-19 e da educação no Brasil, nós tratamos de dois problemas. A Covid que nos assola até hoje e a educação que sempre foi escassa no nosso país. Nesse primeiro tópico, a ideia é mostrar um pouquinho da problemática no âmbito social que a Covid nos trouxe e criticar, de certa forma, o governo. Né? A ideia, então, seria mostrar a problemática já existente no Brasil e aquelas que surgem com a ascensão da Covid-19. Pode passar para o próximo slide. Quando nós falamos aí de educação no Brasil, sempre existiu um problema e uma falta de interesse, né, e tamanha importância do Estado, a que eu me refiro, com a frequência dos alunos à escola ou não. E nós sabemos que esse problema, por algumas vezes, ele pode ser hereditário, né? Ou seja, alguns pais eles não se importam se os alunos vão ou não à escola. E outros não porque não querem, mas porque não têm a facilidade de terem acesso à educação. Se a gente vê nos tópicos desse slide, a gente tem, antes da pandemia, algumas crianças e algumas pessoas que já sofriam com acesso à educação. E aí, então, a população ribeirinha, as crianças mais afastadas de zona urbana, né? E aí o governo ele tem o quê? Um certo descaso com a assiduidade da frequência desses alunos. Por quê? São alunos que estão afastados do território urbano, têm uma certa dificuldade e demandam, perdão, e demandam uma certa dificuldade para que eles consigam, então, terem acesso à cidade ou até mesmo às escolas rurais. Eles vão precisar demandar transporte, muitas vezes é de barco, muitas vezes o governo ou a prefeitura tem que distribuir um ônibus para que possa pegar essas crianças, e geralmente são áreas muito afastadas, e aí o ônibus às vezes quebra, às vezes sempre apresenta algum tipo de problema. Então, esse era o problema que já acontecia antes da pandemia. E o governo, então, ele não teve essa grande preocupação de resolver tal situação. Quando a gente fala de educação e escolarização, que é o problema desse trabalho, a gente pode ver uma frase do filósofo Mário Sérgio Cortella, que ele vai dizer que existe uma diferença entre a educação e a escolarização. A educação, né, a gente entende que é, onde a criança consegue ter acesso à educação. A criança ela consegue ter acesso à educação em diversos lugares. Mas a escolarização é o ambiente na qual a criança consegue ter acesso pleno à educação. De que forma? Quando eu estou em casa, eu tenho acesso a um determinado tipo de educação, a educação do senso comum. Quando eu estou no ambiente escolar, eu tenho acesso, então, à educação num quesito mais técnico, eu tenho acesso pleno à educação. O governo, a gente sabe que, entretanto, com a ascensão aí da pandemia do governo da Covid-19, nós pudemos nos deparar com o quê? Com escolas fechadas, crianças sem a escolarização, então, algumas com falta de recurso tecnológico, porque mais à frente, mais adiante, nós vamos ver que o governo disponibiliza ali uma plataforma, mas as crianças sem recursos tecnológicos, e a responsabilidade do governo garantir uma educação para todos. Entretanto, nós sabemos que o governo não está preocupado com tamanha questão. O governo não está preocupado se os alunos vão ou não à escola. E aí que, então, que algumas instituições escolares acabam indo ali atrás do transporte escolar, né, alguns professores, alguns diretores de escolas municipais, ou até mesmo os munícipes, vão atrás, então, dos órgãos municipais, a fim de que consigam solucionar esse problema. Então vão atrás de condução, de transporte para as crianças, cobram a prefeitura, fazem abaixo-assinado, enfim, alguns até levam os filhos, uns a pé, outros levam o filho até mesmo no cangote, mas querem que a criança tenha acesso à escolarização. E a gente sabe, né? Você pode passar para o próximo?
A gente sabe que quando a gente fala do acesso à educação às crianças, é, é um direito previsto em lei. O acesso à educação é algo que está previsto em lei. Então, o Estado, seja ele nacional, estadual ou municipal, é responsável por fornecer a educação às crianças de uma determinada localidade ou da nação inteira. E aí, na Constituição Federal, no artigo 227, vai dizer para nós que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à educação e à alimentação. E nós temos também, no artigo 53 do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ali o pleno desenvolvimento de sua pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. E aí, então, ali no final de 2019, isso, né, a gente sabe que está previsto ali desde quando foi se promulgada a Constituição, em 88. Em 2019, no final do ano de 2019, vai surgir, então, a pandemia da Covid. Ou seja, se a gente parar para ver, já não tinha uma resolução da problemática existente no país, que era, então, a falta da preocupação do governo com o acesso das crianças à escola. E aí, com a pandemia da Covid-19, a gente pôde ver aquilo que eu já citei, as escolas fechadas por ordem do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. As crianças, a primeiro momento, se viram todas em casa. Alguns pais ali acabaram utilizando de alguns métodos esses até criticados futuramente, denominados de homeschooling. Alguns pais ensinavam as crianças o que sabiam, e por outro lado, nós tínhamos pais que não conseguiam ensinar, por dois motivos. É, é, Alguns por não terem determinada paciência e outros porque não tinham determinada instrução. Não tinham a plena capacidade de poder ensinar. Porque nós sabemos que o Brasil é um país com grande taxa de analfabetismo. Portanto, a gente não pode esperar que o acesso à escolarização seja, então, o conhecimento científico seja passado às crianças de forma plena pelos pais. Até porque quem deve fazer isso é o Estado, porque tem um filósofo que vai dizer isso, chama Rousseau, onde ele vai dizer que é direito do Estado, é dever do Estado fornecer a educação às crianças, porque o Estado ele é infinito. O Estado ele não se finda, já a família morre, né? Mas alguns pais então acabaram por optar em de que forma? Deixaram com que algumas crianças ficassem de frente a videogame, a consoles, nos seus celulares, e aí, então, não acabavam estudando, né? Ficavam vendo vídeos aleatórios. E aí, alguns pais até pensaram e foram atrás ali das escolas, dos professores, e os professores acabavam disponibilizando alguns materiais para que os alunos pudessem estudar. Só que aí a gente entra naquela mesma questão que eu já falei, da taxa do analfabetismo. Alguns pais conseguiam ensinar algo que estava previsto na atividade, se o aluno tivesse algum tipo de dúvida, e outros pais não tinham condições é, de senso crítico, né, para conseguir, então, ensinar ali aos seus filhos os conhecimentos científicos, não tinha capacidade cognitiva, melhor dizendo. No próximo tópico, a gente pode ver, pode passar. Aí, o papel do governo, então, na educação. Como eu já falei, se a gente analisar num quesito filosófico, o filósofo Rousseau ele vai dizer que a família ela deve se zelar pelo jovem e tal, só que a questão da educação ela deve pertencer ao governo. Porque a família ela é finita, ou seja, a família morre, já o Estado é sólido. Ele é totalmente edificado e infinito. E por conta desse fator, para o Rousseau, a educação ela deve pertencer ao Estado. E visto isso, né, a gente vê nessa ideia do Rousseau, e analisando então que as escolas se encontram, lembrando que a problemática passada não foi resolvida até o presente momento, e o governo se depara com uma nova problemática, agora piorou a situação. Agora todas as crianças estão em casa, todas as escolas estão fechadas. Só que as crianças elas precisam ter acesso à educação, pois essas crianças elas vão crescer. Elas estão crescendo sem acesso aos conteúdos propostos da grade curricular, sem acesso aos conteúdos da Base Nacional Curricular, e elas estão crescendo sem o conhecimento científico. E o Estado ele vai tentar então achar uma resolução dessa problemática. Ele vai criar uma plataforma online, né, o famoso centro de mídias,
onde as crianças então vão conseguir ter acesso à educação. E o conteúdo, né, no qual o professor passar, ele consegue tirar dúvida através dessa plataforma de mídia. A ideia, se a gente parar para analisar, na teoria ela é ótima. Só que na prática a gente pode ver que essa ideia não é tão boa. Por quê? A gente consegue perceber a maior desigualdade social no Brasil. Pois nós sabemos que o Brasil ele é um país onde trabalha-se muito, ganha-se pouco e paga-se muito para viver. E nem todos recebem um salário adequado e digno à sua profissão. E aí muitas famílias não vão ter, então, um acesso ao computador, ao celular. E nós sabemos que muitas vezes, quando um pai tem acesso ao computador, tem acesso a um celular, muitas vezes ele tem que usar isso para trabalhar, muitas vezes ele não está ali em casa para instruir o aluno, o filho, né, no caso, e às vezes ele está com esse celular, mas ele está trabalhando. E a criança, então, acaba ficando sem acesso ainda à educação. E a grande pergunta que fica é, como que essas crianças, então, que não têm capacidade e meios e recursos tecnológicos, vão conseguir acessar o conteúdo previsto na grade curricular através do centro de mídia? E é esse o problema que o governo não pensou. Né? É esse o problema que o governo não se atentou a primeiro momento. Então, o governo tinha uma problemática, teve outra com a Covid-19, agora ele tinha mais uma para tentar resolver essa questão do acesso ao centro de mídias. Né? E como que ficou esse acesso à educação? O governo, então, ele pensa ali num determinado plano a primeiro momento. Ó. Ele manda alguns professores para as escolas, alguns professores ficam lá a fim de tirar algumas dúvidas. Só que aí entra aquela questão que a gente já tinha proposto. Muitos alunos não conseguem chegar à escola para tirar dúvida. E aí, então o governo fala assim, não, então vamos fazer o seguinte, a pandemia está aí, está difícil da gente tirar dúvida, está difícil da gente mandar os alunos para a escola, vai ter que demandar tempo, vai ter que custear ônibus, combustível. E o governo pensa no quê? Fornecer, então, um chip de telefone, com internet ilimitada, para alguns alunos. E aí o governo, então, pensou que resolveu a problemática, mas o governo, então, cruza os braços e vai dizer, olha, nós já demos o chip e tem alguns professores ali que já estão na escola e aí não é mais problema nosso, né? Só que não é por aí a ideia, porque uma parcela da sociedade consegue ter o chip, só que cadê o telefone para colocar esse chip? O que eu faço com o chip? Eu guardo, eu engaveto esse chip, eu jogo e piso no chão, eu não tenho como ter acesso à internet porque eu não tenho um aparelho, né? E, enfim, e aí algumas escolas então resolvem ali por decretos estaduais a retornarem então às suas atividades, né? Mas para o governo não é interessante, né, que eu coloque crianças cada vez mais na escola. Para o governo não é interessante com que eu volte de forma presencial a todas as escolas, não é interessante que a classe mais pobre atinja e consiga ter acesso à educação, porque quanto menos eu tiver crianças acessando a educação, quanto menos eu tenho questionamento, menos eu tenho um problema, menos eu tenho gente argumentando e cobrando aquilo que aprendeu. Menos eu tenho pessoas que vão futuramente pensar na problemática que sofreram e pensar que é necessário trazer a escola até as crianças ribeirinhas, as crianças da população rural. É necessário fazer um investimento na educação. E aí, então, o governo se depara com essa nova problemática, sem resolver as problemáticas anteriores, e com a chegada da pandemia da Covid-19, a gente pode ver de forma clara, né, clara e evidente, a distinção econômica no Brasil, a distinção das pessoas mais pobres. A gente pode ver, então, que aqueles que têm conseguem ter acesso à educação de forma plena, porque as escolas particulares vão voltar primeiro, nós vamos ver isso mais à frente. E aqueles que não têm ficam, então, à mercê, esperando uma ideia dos poderes executivos, legislativos, a fim de conseguirem ter acesso à educação, a fim de conseguirem, futuramente, serem a nação que vai pensar e que vai modificar esse país. Vou falar um pouquinho sobre as dificuldades enfrentadas com a pandemia, né, após, né, a pandemia do Covid-19. Um desafio já presente no nosso país, né, em todo o mundo, é a recuperação da economia. No ano de 2020, 600 mil empresas encerraram suas atividades no Brasil,
e o número de desempregados chega a 14 milhões. Claro que nós sabemos que a economia não vai ser retomada tão rápido, né? Esses milhões de brasileiros desempregados não vão voltar ao mercado de trabalho tão rápido também, porque não tem muita vaga. E o pouco que tem são ocupadas por pessoas que já têm experiência na área. E isso vai ser um pouquinho complicado, mas não impossível de reverter esse cenário, né? Já na educação, segundo os dados da Agência Brasil, cerca de 5 milhões de estudantes ficaram sem aulas no ano de 2020, devido à suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia. Esse número exorbitante aponta a desigualdade educacional presente no país, sendo ela um dos principais fatores, devido, como o Ítalo colocou, a desigualdade social, né, a inclusão digital que eles não têm, apesar de, como o Ítalo também falou, ter criado um centro de mídias para o estudante ter acesso, mas sem eles terem um computador ou um celular, disso não ajudou em nada, né? E outra diferença é que a escola particular teve acesso à volta às aulas, no caso, né, gradual, mais rápido do que o pessoal da escola pública ou do estado, né? Da prefeitura do estado, desculpa. Então, aí a gente já vê outra forma de desigualdade social. Só retomando, professor, a gente sabe também que o processo educacional vai muito além do giz e lousa, e sim de um processo pautado em questões meramente individuais. Antes de tudo, a educação envolve um processo dialógico e social, cuja interação entre os indivíduos é de extrema importância para poder acontecer o processo de ensino e aprendizagem, ou seja, aquela troca de conhecimento entre o aluno e o professor. Ainda assim, nós sabemos que a pandemia compromete a socialização entre as pessoas, impactando nas relações sociais entre diferentes faixas etárias e perfis de estudante, sendo eles crianças, adolescentes, jovens e adultos. Também a gente pode observar um grande desafio na educação após a pandemia será retomar essa relação e apostar em práticas que visem o processo de interação presencial entre os indivíduos. Assim, o isolamento social e as diversas adaptações, falta de socialização e as bruscas mudanças trouxeram consigo uma sociedade que pede socorro em relação à saúde mental. Alunos, professores, famílias e todos os envolvidos no âmbito educacional carregam os efeitos da pandemia. Por conseguinte, mesmo no contexto pós-pandemia, observa-se que a educação precisará destinar um olhar diferenciado para colocar a saúde mental como parte fundamental. Dessa forma, deve-se ter a visão de que, para educar e aprender, se concretizem sem perder de vista a saúde mental dos indivíduos. Por fim, ainda há incerteza sobre a volta da sociedade aos moldes anteriores à pandemia, mas a certeza de que a educação deve ser pensada para além da sala de aula. Criar e democratizar práticas educacionais que dialoguem com o cotidiano dos estudantes e sejam constantes para além do cotidiano escolar e dos muros da escola. Configura-se com um importante e complexo desafio para a educação pós-pandemia, para que os novos modelos sejam criados e aplicados e modelos tradicionais sejam repensados. O investimento em educação é uma ferramenta essencial. Por fim, os desafios da educação após a pandemia dependem dos agentes sociais e que entendam a educação como chave para a efetiva transformação social. Pode passar? Tudo bem, então a gente pensar um pouquinho nas possíveis melhorias aí para a problemática
e o retorno às aulas, a gente pode perceber que, quando a gente fala de educação no Brasil, nós vimos durante aí todas as aulas, inclusive as aulas do Roger, que o Brasil sempre teve grandes problemas voltados à questão educacional. Desde o começo, quando o Marquês de Pombal faz ali toda a reestruturação da educação no Brasil, a gente pode ver que a educação ficou de certa forma escassa. Durante os governos ditatoriais, ali durante toda a ditadura de Getúlio, a ditadura getuliana, né, não se teve tamanha preocupação para com a educação. E depois, até mesmo o Fernando de Azevedo vai criticar isso mais à frente, dizendo que o governo lava então as suas mãos e deixa a questão da escolarização, a questão da educação nas mãos ali, que seria a sua obrigação, nas mãos das escolas particulares. Então, as escolas particulares vão investir, de certa forma, realmente nos alunos, a fim de que os mesmos possam ali trazer uma melhoria, trazer uma capacidade cognitiva cada vez mais aos alunos, trazendo a eles línguas, dentre outras atividades. E a educação governamental e a educação municipal ficam, então, à mercê dos conteúdos básicos, alguns até retirados da grade, tais como filosofia e sociologia. E nós vamos ver, então, a grande problemática de que, aquilo que eu já disse anteriormente, o governo não quer pessoas pensantes, né? Ou seja, eu trago ali a questão básica da educação, a questão da educação que traz a formação necessária para o mercado de trabalho. E é isso que muitas pessoas vão questionar, tais grandes pensadores da educação, tais como Anísio de Teixeira, Júlio de Mesquita Filho e Fernando de Azevedo, vão questionar que a educação no Brasil não deve, não só no Brasil, mas de forma geral, a educação não deve ser feita de modo com que seja apenas para sanar as dificuldades da comunidade na qual o indivíduo está inserido e no mercado de trabalho, né? Mas nós devemos trazer ali pessoas que pensem, pessoas que busquem a melhoria do país, pessoas que busquem futuramente pensar na economia, na educação, na saúde, a ponto de que o Brasil não seja um país subdesenvolvido, mas sim um país desenvolvido, um país entre os melhores ali nos níveis educacionais. Isso aqui é um contexto geral. Para a gente pensar na melhoria, então, desse problema, é necessário que o governo ele olhe com atenção, né, a todas as pessoas, a todas as crianças, liberando ali, a primeiro momento, pós a vacinação, a volta às aulas presenciais, né, de todos os alunos, e garantir, né, as seguranças conforme aí estabelecido pela OMS, né, a Organização Mundial da Saúde. Fazendo jus, né, de certa forma, obrigatória a máscara, álcool em gel, distanciamento devido. Fazendo, no primeiro momento, com que os pais se sintam seguros, né, para a volta às aulas e deixem os seus filhos, então, na escola. Com isso, né, é necessário com que o governo, então, ele olhe de forma atenciosa, criteriosa e minuciosa para os alunos da rede pública, né, os alunos com mais dificuldade, cuidando ali da educação pública, né? Ou seja, para que ele busque formas para que todos consigam ter acesso à escolarização. E vale lembrar, escolarização é um ambiente no qual o indivíduo consegue ter acesso científico à educação, fornecendo transporte adequado aos alunos, cuidando dos ambientes de escolarização, fazendo com que o aluno se sinta acolhido, né? Fazendo com que o aluno possa sentir vontade em aprender e vontade de voltar à escola no dia posterior. Chega do governo tentar impor aos professores aquela seguinte ideia de que os professores são manipulados e têm que ensinar somente aquilo que está na apostila. Vamos tirar o aluno e o professor desse quadrado, vamos trazer uma amplitude aos professores. Parabenizo aqui aos professores que fogem um pouco dessa temática, né? E aí, falando já dos professores, cabe aos mesmos amor à profissão, né, na qual eles estão desempenhando, de forma com que busquem atividades, fazer com que os métodos, né, para fazer com que os alunos consigam, então, terem acesso ao conteúdo desejado, que não fujam de tanto do conteúdo proposto pelo governo, mas que eles vão além do conteúdo desejado e tragam ali muita tranquilidade naquilo que eles estão ensinando. E para um bom trabalho nas escolas, de forma recíproca e harmoniosa, né,
é necessário a gente exercitar duas competências dentro das escolas. A competência A, que seria trabalhar a empatia, né, a cooperação, o diálogo, procurar sempre respeitar o próximo. E aí algo que a gente tem visto muito durante os trabalhos da professora Flávia, em questão de preconceito linguístico, o professor ele tem que entender o ambiente no qual o aluno está inserido. Ele tem que entender as dificuldades do aluno, ele tem que entender aquilo que o aluno passa, para que ele possa, então, levar o conhecimento ao aluno de forma com que o aluno não se sinta como que aquela pessoa que não sabe nada do conteúdo, mas que o aluno se sinta com que consegue aprender o conteúdo. E a competência B, agir de forma coletiva, né, e pessoal, com autonomia, determinação e responsabilidade. De que forma? De forma com que todos estejam a fim de cooperar, porque se todos cooperam, todos ajudam, as coisas andam, e de forma com que o professor consiga ter essa determinada autonomia dentro da sala de aula, consiga levar aquilo que ele propõe ao aluno. E também, na questão da educação infantil, nos anos iniciais, é interessante propor algumas brincadeiras, né, que exijam ali o trabalho em grupo, e nos ensinos superiores, ali nos superiores não, mas no ensino fundamental 2 e no médio, também trabalhar essa prática do grupo, fazer com que os alunos pensem ali essa devida problemática da pandemia da Covid-19, a problemática do acesso à educação, porque aqueles que estão passando por um determinado problema, quando são instigados a pensarem no seu determinado problema de forma crítica e rigorosa, eles conseguem então cobrar com mais qualidade dos órgãos públicos e dos órgãos governamentais. E aí cabe também aos professores ali do ensino fundamental, do ensino infantil, trabalhar ali, propor alguns trabalhos com sucata, tinta, recorte e colagem para as crianças, criando ali certas histórias, trabalhando essa linguagem corporal, para que o aluno saiba se desenvolver, para que ele saiba se colocar dentro de qualquer ambiente. E aí, pensando nisso tudo, trabalhando dessa forma, formando pessoas, não só para o mercado de trabalho, mas para que pensem na evolução escolar, na evolução educacional, na sua evolução de vida, nós teremos ali uma melhoria das problemáticas anteriores. A pandemia da Covid nós não sabemos até quando ela vai se findar, mas nós temos de começar a voltar ali de forma lenta e gradativa às coisas presenciais, e voltar a nossa, entre aspas, a rotina normal. Não deixando que seja uma rotina toda problemática, cheia de defeitos, mas buscando sempre a melhoria. Pode passar os slides, eu acho que eu já falei, nem mostrei as fotos, isso aí que as escolas vão ter que fazer, né? Trabalhar aí o uso correto das máscaras, pode passar, fazer um rigor ali com a questão dos protocolos de prevenção, pode passar, e trabalhar um pouquinho de cada coisa dentro das escolas, motivando os alunos sempre. E no mais, é somente isso, nossa proposta. Agradecemos aí pela atenção de todos e uma boa noite.